Aliás, o título Obsessão, né? É um título, gente, que dá para falar muita coisa. Muita coisa. Até porque, assim, obsessão é a ação persuasiva de um ser sobre o outro. Veja, né? Porque eu não posso falar uma ação maldosa, porque nem sempre, né, um ser da qual deseja o mal do outro. Ele deseja o bem, às vezes ama o outro, e acaba agindo de forma persuasiva, tirando a liberdade ou livre-arbítrio do próximo. Também é uma ação obsessora, né? Então a gente tem que olhar sempre por vários ângulos, né? Quando falamos em influência, né, que é assim a fase mais simples, né, de um caminho, né, para vir chegar a uma obsessão, né, uma fascinação ou uma subjugação. Veja, são caminhos, né? Então começa ali como influência, vamos dizer assim, dentro do contexto normal do ser, né? Tá, o que é influência? A influência é uma ação mental de um ser sobre o outro. E ela só vai tomar corpo se eu aceitar aquilo que o outro está direcionando para mim. Aí entra o fator de similitude entre os pensamentos e os sentimentos, e entre a moral do ser, que é o fator de simpatia, né? Por quê? Vem um pensamento bruto, negativo, eu estou naquela situação, aceitei duas coisas. Aceitei o pensamento e aceitei a companhia de um outro irmão, que acaba, assim, por se aproximar e vir a conviver comigo. E com o decorrer do tempo, acaba exercendo, muitas das vezes, uma ação ampla, né, não me dando opções de eu agir com o meu livre-arbítrio. Por quê? Porque eu me pus, né, sobre a influência dele e me limitei a seguir, né, os contextos mentais e sentimentais desequilibrados, das quais já fazia parte da minha prova e da qual aquele próximo também dentro do seu estado, também dentro da sua prova, estão por se atrapalhar, coibindo assim um processo, né, de caminhada de evolução. Então, a gente pensando dessa forma, daí a gente começa a olhar daí para o fator obsessão, né? E é um fator um pouco mais elevado, vamos dizer assim, de influência, né? Da qual a gente começa já a não ter, né, tanto domínio sobre nós. E fazemos, né, igual o Jerry perguntou ali, fazemos coisas que muitas das vezes não gostaríamos de fazer. Mas, como entramos naquele estado negativo e nos estagnamos dentro do nosso processo, veja, de aprendizado, nessa nova oportunidade de vida, ficamos, né, vulneráveis sobre a ação daqueles que estão desencarnados. Mas também existem fatores, né, de que não precisa só ser ação de um desencarnado para um encarnado. Pode ser ação de um encarnado para um encarnado. Exemplo simples. Quantos pais, né, faz com que filhos sejam submissos, não tendo sequer uma liberdade de falar, de pensar, de agir, de tomar decisões. Se torna aquele ser limitado, depressivo, né? Acaba muitas das vezes entrando em estados de depressões, ninguém sabe explicar o porquê. Ele também não consegue se libertar e explanar aquilo que se fechou dentro de ti. Depois vem tentar
no suicídio, assim sucessivamente. Às vezes nem nos apercebemos que nós estamos fazendo também o mal ao próximo, conforme a forma que nos portamos, porque Deus, Ele quer que nós tenhamos as nossas responsabilidades, sejamos educadores, mas temos que dar a liberdade do próximo também caminhar com as suas pernas. Porque esse planeta de prova e de expiação, que nós aqui nos encontramos, que é um hospital escola, vamos usar esse nome assim, está para que todos progridam. E um só consegue agir sobre o outro se esse próximo não progredir, mesmo que ele esteja dentro de uma prova, de uma ação de um ser obsessor da qual ele prejudicou muito no passado. A sua trajetória, veja, ela é importante, porque se você se determina a caminhar dentro de um contexto de vida ilibada, você busca a religiosidade, você busca uma casa espírita, participa de reuniões de desobsessões, onde esses espíritos recebem os esclarecimentos, você recebe o esclarecimento, você participa de estudos, toma sua água fluídica, veja, né, toma seu passe, né, sucessivamente. Você está se fortalecendo, né? Mas não significa que ali, na casa mediúnica, onde aquele irmão foi orientado, eu não gosto nem de usar a palavra doutrinário, eu gosto de usar a palavra de orientado, né? Onde aquele irmão, ele começou a repensar na sua situação, mas ainda não se transformou, né, do dia para a noite, né, já não ser melhor, libertando o seu próximo. Mas o ser que vai em procura, ele recebe um paliativo. Por que esse paliativo? Porque tem ele obrigação. Qual a obrigação dele? E com esse paliativo que Deus proporcionou que lhe fosse dado, ele pudesse por si caminhar, por si melhorar, por si se fortalecer. Para quê? Para que aquele próximo não agisse nas fraquezas dele, igual o Sérgio falou novamente. Então, esse é o caminho que nós temos que seguir cotidianamente, mas que na maioria das vezes não seguimos, apenas queremos, né, vou usar um linguajar popular, chegar lá dentro de uma casa religiosa onde eu estou em desequilíbrio, eu estou enfermo, estou sob influência, estou obsedado, seja lá o que for, com uma cesta cheia de problemas. Eu quero chegar lá, pegar aquela cesta, entregar ali, né, para o dirigente, falar, tá, agora o problema é seu, que eu quero ir embora livre, leve e solto. Não vai resolver. Tem que ter algo a mais, para que assim, se fortalecendo, consiga não aceitar mais aquelas influências das quais estavam sendo direcionadas para ele. É uma luta. E daí, conforme as coisas vão acontecendo, ele vai se libertando. Por quê? Porque aquele que está como estava, como obsessor dele, não vai achar mais as oportunidades, tá, para assim interferir na vida dele, porque ele se reencontrou, ele se reequilibrou. E essa é a nossa prova, eu vou dizer para vocês, tá? Nesse planeta que nós habitamos, não existe um que não receba influência. Não existe um. Tá? Uns mais, outros menos, conforme você assim se posiciona, né? Então é importante nós olharmos desta forma, tá? E olharmos também para nós mesmos. Será que muitas das vezes não achamos nós que estamos recebendo uma influência aleatória à nossa vontade, mas na verdade não é?
É um desequilíbrio seu, que você cria situações mentais, sentimentais para você mesmo, onde você se auto-obsedia no dia a dia e você se torna um ser desequilibrado. Por isso que nesses dois contextos existem muitos esses altos e baixos. Vamos à casa religiosa, melhora. Melhorei, me afastei, volto a fazer tudo o que eu fazia antigamente e volto ao mesmo estádio que eu estava. Veja, fica naquela gangorra. Até por isso, né, Jesus assim ensinou, né, quando ele disse, meu pai, quando ele curava os obsessores, os endemoniados, os doentes, meu pai te curou. Sigas e não peques mais, para que não volte a se acometer de coisa igual ou pior do que isso que estava por passar. Então, Jesus estava orientando. Siga, veja, diferente, porque nesse momento você recebeu o benefício porque a sua fé se despertou dentro da sua boa vontade de querer se transformar. E é aí que você foi merecedor desse bálsamo de meu Pai. Mas você não está liberto se você não fazer a sua parte daqui para frente. Então, siga. Né? É importante isso. Né? Existem vários fatores de obsessão. Vou dar um exemplozinho, vocês deram um monte de exemplo aí. Quem quiser, pegue o livro Sob as Cinzas do Tempo. Tá? É a passagem de um inquisidor aqui no Brasil, num manicômio em Minas Gerais. O nome desse inquisidor é Torquemada. Inquisidor mor lá da Espanha. Veja. Ali numa cidadezinha nasceu ali um menino, uma criança, né, da qual, em eternidade, começou a ter muitos desequilíbrios, né, passou por situações difíceis, né, dentro da loucura. Foi internado num manicômio. Ali nesse manicômio tinha reuniões mediúnicas, liderada por coordenava o Dr. Hernandes Guimarães. E na reunião mediúnica apareceu que esse jovem era obsediado por esse líder, ou por esse inquisidor mor, na época. Que esse jovem encarnado estava dentro da sua prova, ele tinha uma prova muito grande. E ali dentro começou a participar também das reuniões mediúnicas, foi se reencontrando, se melhorando, se libertando das mágoas, dos rancores, a qual carregava, porque aí é o segredo maior. E aceitou a receber esse inquisidor como vosso filho, numa nova reencarnação. Só que ali numa cidadezinha, num sítiozinho, ele e a esposa dele, né, receberam essa criança nasceu com a enfermidade do fogo selvagem, porque ele queimou muita gente lá atrás, ele estava na expiação dele. E ali era a oportunidade deles se reconciliarem. Só que essas organizações maléficas não queriam. Então teria que ter ali muita vigilância e muito amor. Mas, em determinado dia, aquela jovem mãe, essa criança que tanto já o amava, foi fazer seus afazeres de casa e colocou ele ali na, na varanda da casa, numa rede. Foi fazer seus afazeres de casa. Depois de um tempo, ali voltou, a criança tinha sumido. Foi a ação dessas organizações espirituais sobre ele.
uma serpente, né, que ali fez com que agisse, que abocanhasse aquela criança, aquele bebê que estava ali naquela rede. E esses pais entraram em desespero. Mas tocaram sua vida, né, participando ativamente das reuniões mediúnicas. E esse jovem que estava dentro da sua expiação conseguiu se recuperar nessa oportunidade. Conseguiu se libertar da influência daqueles inquisidores. Por que estou falando isso? Porque em toda a nossa vida, na nossa vida aqui, ó, nós temos vários desafios. E não está num ponto tão agressivo igual nesse caso que eu contei. Mas que temos nós que nos reconciliar. E essa é a oportunidade que Deus nos dá. Porque se nós não nos reconciliarmos, o que vai acontecer? Ficaremos degradando por várias etapas reencarnatórias. Uma vez, um momento eu, no plano espiritual, exercendo o meu ato de vingança, e o outro encarnado sofrendo a minha ação vingativa. A existência passa, Deus designa que o outro reencarne, estou eu desencarnado e vou agir também dessa forma. Então, quer dizer, vira algo sucessivo, que parece que não se acaba nunca. Aí Deus, vendo a falta de esforço, falta de vontade, de nós nos transformarmos em seres melhores dentro de todas essas oportunidades, determina com que reencarnemos na mesma família, onde o relacionamento muitas das vezes é difícil, ou num contexto muito mais impositivo, venha, né, um ser tão querido com uma deficiência ou com alguma coisa assim, onde os princípios da lei do amor acabam por se predominar. E quando a lei do amor se predomina, pode ter certeza de uma coisa: a reconciliação com certeza ocorreu e não terá mais etapas futuras aonde a ação vingativa de um ser para com o outro terá sua continuidade. Porque no retorno à pátria-mãe, que é a pátria espiritual, nós vislumbramos claramente, puxa, aquele foi meu inimigo lá atrás em Roma, igual o Dantemar comentou. Mas agora, aqui no Brasil, em 2022, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão, seja o que for, cuidou de mim por uma vida assim, com muito amor, com muito carinho. Não tenho eu mais força para vingar e querê-lo destruí-lo. Então Deus age com sabedoria, dá oportunidade constante de nós nos reconciliarmos diariamente com tudo e com todos. Nós temos que emanarmos esforços para vivermos as leis, principalmente a lei do amor. Então, queria só fazer esse comentário aqui. Valeu, André, muito obrigado.